do PL 742 de 2021, que prorroga aí o prazo de discussão da revisão do plano diretor estratégico. Verdade, é uma grande demanda da sociedade. A sociedade já se colocou a respeito desse assunto e não admite, essa discussão vem durante o ano todo, não admite essa discussão no momento de pandemia, sem a participação popular, que a gente sabe que não houve. Então, inclusive com o Ministério Público, né? O Ministério Público já se posicionando também contrário a essa revisão no ano de 2021, como prevê a lei originária de 2014. Então, a gente não reúne as condições para uma discussão democrática, transparente, né? Para algo que é complexo, né? Que é o plano estratégico, diretor estratégico aqui, que muda a vida da cidade de São Paulo. E a sociedade precisa opinar, ela precisa saber dos diagnósticos do plano diretor, lembrando que não estaremos votando aqui um plano diretor estratégico, a gente precisa dos diagnósticos, do que surtiu efeito, quais as expectativas que foram feitas, mas a gente está, é um adiamento, mas a gente está, vereador Atílio, de uma pauta que estava para revisão este ano. Então, para revisar, a gente precisa ver o que deu certo, o que não deu certo, quais as expectativas do plano diretor, quando foi, Vossa Excelência estava aqui na votação do plano estratégico, né, diretor estratégico de 2014, com a ampla participação popular. Então, nós precisamos novamente desse processo. E com a pandemia, a gente vê que isso ficou quase que impossível de acontecer. E também, minha colega aqui, Silvia Ferraro, colocou pontos importantes, né, que durante esse processo, a empresa foi contratada sem licitação, foi questionada na justiça, foi derrubada a licitação, porque abriu mão dos técnicos da Prefeitura de São Paulo para fazer esse diagnóstico, para contratar uma empresa sem licitação, por um valor de 3 milhões de reais, com recursos públicos indo embora. Também, lembrar também que a transparência não ocorreu, e aí não ocorreu por conta na elaboração, da formação do comitê gestor, que o prefeito Ricardo Nunes colocou num grupo os empresários, os segmentos ligados ao setor imobiliário, né, o setor econômico, e no outro grupo colocou as ONGs, os movimentos populares, as organizações sociais, e tratou de forma diferente. Então, esses movimentos sociais, as ONGs, não ficaram no comitê para acompanhamento da revisão. Então, tratou de forma diferente o capital da população. Então, o processo todo está eivado de vícios, né, de irregularidades, de falta de transparência. Aliás, falta de transparência, eu gostaria até de fazer um apelo aqui ao prefeito Ricardo Nunes, para que dê mais transparência, por exemplo, na execução orçamentária, das emendas parlamentares da execução do orçamento na cidade de São Paulo, que o prefeito Ricardo Nunes tem tratado diferentemente os vereadores, da base dos vereadores da oposição. E as emendas que vereador da oposição, indica no orçamento, não estão sendo executadas. Emendas que vão para o bairro, para a melhoria do bairro, da escola, diversos segmentos da cidade. São milhões de reais que estão sendo cortados por conta de serem indicadas por vereadores da oposição. O presidente Milton Leite já se posicionou contrário a essa atitude do prefeito Ricardo Nunes, prometeu fazer essa intervenção para que trate igualmente os vereadores nessa questão do orçamento da cidade de São Paulo, porque o vereador da oposição que indica, o próprio prefeito Ricardo Nunes foi vereador dessa casa por 8 anos e reclamava desse mesmo instrumento e ele nunca foi cortado. E agora, quando o prefeito, ele está lá fazendo isso com a oposição, que aqui está defendendo a população, mas ele vai e corta, e ele não está prejudicando. O prefeito Ricardo Nunes tem que entender que ele não está prejudicando o vereador, está prejudicando a cidade, prejudicando a escola, que deixou de ter a verba para reforma, deixou de ter o parque, de ter uma UBS, um hospital. É isso que está acontecendo. Então, assim, não precisa disso, o prefeito Ricardo Nunes, não precisa fazer isso com os vereadores. Pode a própria prefeitura tratar os vereadores de forma equânime, igualitária. Então,
falando de participação e de transparência, que o plano diretor estratégico, esse projeto agora, ele está prevendo a revisão para o ano de 2022, mas a gente tem a crítica ao texto, que ele poderia vir com um prazo já estipulado por mais de um ano, porque a gente pode chegar aqui, vereador Sansão Pereira, no início de fevereiro, e ter o projeto sendo votado aqui, inesperadamente, meu trator passando por cima de todo mundo aqui, e a gente votar a revisão do plano estratégico, diretor estratégico. Então, poderia sim estar colocado no texto, a gente vai lutar para que na segunda votação essa data seja prorrogada, a discussão seja feita, os diagnósticos sejam apresentados e a gente possa votar com calma, inclusive podendo se estender até 2023, com calma, porque a cidade de São Paulo, ela mudou bastante, cresceu. Há um boom imobiliário na cidade de São Paulo, com grandes construções em todos os bairros, e isso precisa ser discutido com calma, revisado. Então, até 2023 não é nenhum problema a gente, na lei, agora que a gente vai ter oportunidade de colocar uma nova data, estipular um prazo maior para o diagnóstico e para a discussão final. Então, neste momento, a gente vai fazer a abstenção para que, na segunda votação, a gente discuta esse prazo. Repito, podendo se estender até 2023, 2024, sem nenhum problema. É agora que nós vamos mudar a lei, então cabe essa discussão para essa postergação.